Capítulo 7. Em memória de mim. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Quando Jesus percebeu que os dias de seu ministério na terra estavam chegando ao fim, reuniu seus amigos mais próximos em volta da mesa para compartilhar uma refeição, que costuma ser chamada de última ceia. Foi um jantar de Páscoa que, como vimos no capítulo 2, era a refeição mais celebrada no ano judaico. O povo de Israel preparava essa refeição especial todos os anos como forma de recordar a intervenção milagrosa de Deus para salvar os israelitas da escravidão no Egito. Mas essa refeição também era essencial para o propósito de Jesus. Ele tinha algo importante a contar para seus discípulos e queria que eles sentissem sua presença de maneira tangível naquela noite à mesa. Assim como qualquer jantar, a mesa para a última ceia foi arranjada com pratos, copos e tigelas. Naqueles pratos se encontravam os elementos naturais, pão e vinho, que faziam parte da refeição pascual havia séculos. O pão e o vinho eram parte regular das refeições diárias na época de Jesus. E naquela refeição, ele pegou esses elementos comuns e os usou para um propósito muito importante. Depois de uma conversa interativa durante a refeição, Jesus tomou o pão e o partiu. O pão usado na refeição pascual era sem fermento, ou seja, era plano como um biscoito. Quando Jesus partiu o pão, ele provavelmente se dividiu em 2 pedaços irregulares. Ele segurou o pedaço partido de matzá, o nome hebraico do pão, na frente dos discípulos e disse o que imagino significar algo como: Estão vendo essas pontas partidas? É assim que meu corpo ficará amanhã. Vocês não sentirão vontade de olhar para ele. Vocês não vão querer ir à cruz e testemunhar o que farão comigo. Será brutal. A maioria vai querer correr. Vocês terão desejo de se esconder. Entretanto, ao verem isso acontecer comigo, não quero que fiquem bravos com os soldados, nem que odeiem Pilatos pela brutalidade do que presenciarem. Não culpem os rabinos, não é por causa deles que tudo acontecerá. O que você verá será meu corpo partido por vocês. Estou fazendo isso por vocês. Confiem em mim agora, vocês compreenderão depois. Então Jesus pegou o copo e disse algo do tipo: Estão vendo este vinho? É vermelho escuro, como a cor do sangue, concordam? Saibam que amanhã vocês verão mais sangue do que imaginam ser possível jorrar do corpo humano. Mas quando virem meu sangue ser derramado por vocês na cruz, quando o meu lado for perfurado com uma lança, saibam que este é o sinal da nova aliança que faço com vocês. Eu morrerei, mas nunca os deixarei. Sei que é difícil entender agora. Parece impossível, mas vocês verão e um dia se lembrarão das palavras que lhes falo hoje.
Na verdade, quero que se lembrem de mim e do que farei por vocês. Quero que saibam que sempre podem vir até mim, mesmo depois que eu me for. Então, Jesus disse aos discípulos algo muito interessante: façam isto em memória de mim. Eu lhe pergunto, o que Jesus quis dizer quando disse isso? O que os discípulos deveriam fazer? O que estavam fazendo enquanto Jesus conversava com eles e lhes dava uma lição de vida ilustrada? Estavam participando de uma refeição juntos. Que memória Ele deseja que tenhamos? Esperança, redenção, não importa o que aconteça, Ele é capaz de resolver. Ele pode nos curar. Jesus quer que nos lembremos do que Ele já proveu para nós. Com que frequência Jesus quer que façamos isso em memória de sua redenção? Toda vez que participamos da ceia do Senhor mensalmente na igreja? Creio que não. Ao estudar essa passagem no contexto do princípio da mesa, distribuído pelas páginas das Escrituras, penso que quando Jesus segurou o pão e o vinho, dizendo, façam isso em memória de mim, ele estava se referindo ao jantar. Em outras palavras, ele disse, sempre que vocês comerem pão e beberem vinho, lembre-se de que esses elementos representam meu corpo e meu sangue, que eu dei para redimi-los. Com que frequência os discípulos de Jesus comiam pão e tomavam vinho? Todo dia, porque aqueles eram alimentos essenciais e servidos em todas as refeições. Sempre que nos assentamos à mesa, a despeito das circunstâncias, devemos lembrar que as coisas velhas se tornaram novas. Devemos lembrar que há redenção para tudo que vivenciamos de negativo. Cristo pode tornar novas todas as coisas. Você consegue imaginar o que aconteceria em nossos lares se, toda vez que comermos uma refeição, formos para a mesa e fizermos uma oração redentora? Se toda vez que participarmos de uma refeição juntos, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus e reconhecermos sua presença contínua e sobrenatural à nossa mesa? Pense em como as famílias e nossa vida seria transformada se a cada vez que comermos pão e bebermos vinho ou qualquer outro alimento comum em nossas refeições hoje, nos lembrarmos da presença redentora de Cristo. Orações à mesa. Muito obrigado, Jesus, por este alimento. Que ele traga saúde para nosso corpo. Em nome de Jesus, amém. Vamos comer. Este é o tipo de oração que muitos cristãos fazem à mesa. Outros resumiram as orações à mesa para algo: Deus é bom. A Ele agradeçamos por este alimento. Conheço um pastor que, ao receber a Léo e a mim em sua casa para jantar, tentou ser engraçado e anunciou à mesa: vamos comer. O alimento já está abençoado. Oramos por todas as sacolas do supermercado quando as trouxemos para casa. Não foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Jesus disse, sempre que nos reunirmos à mesa, quer que nos lembremos de seu plano de redenção, todos os dias de nossa vida. Toda vez que fizermos uma refeição, devemos reconhecer sua obra redentora por nós. Portanto, nossas orações à mesa devem, além de expressar gratidão pela provisão divina, conter uma mensagem de redenção. Nada de oração coletiva por todos os alimentos do supermercado, nem de dizer indiferentes, blá, 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 obrigado pela comida. Não estou dizendo que nossas orações à mesa devem ser complicadas ou cheias de teologia. Caso seus filhos sejam pequenos, você pode fazer uma oração simples que contenha uma mensagem de redenção. Por exemplo,
Querido Jesus, muito obrigado por nos reunirmos à mesa e sabendo que quando errarmos podemos contar uns aos outros e o Senhor nos ajuda a agir melhor da próxima vez. Percebeu a mensagem redentora nessa oração simples? Agora, imagine se as crianças ouvirem esse tipo de conteúdo nas orações à mesa, desde a época em que se sentam no cadeirão. Elas aprenderão com muita naturalidade sobre o amor redentor de Deus em sua vida. Isso formará uma autoestima extraordinária e desenvolverá confiança com humildade. Nossos filhos aprenderão do amor de Deus à mesa da família, antes mesmo de participarem da escola dominical. Sua oração à mesa sempre deve expressar gratidão pelo que Jesus fez por você na cruz, em vez de simplesmente agradecer pelo alimento. Lembre-se, o momento da refeição não diz respeito apenas ao alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Que suas orações sejam dignas do seu Deus. Embora o pão de cada dia que Ele nos dá seja importante e devamos expressar gratidão por sua ampla provisão para nós, é muito mais importante que nossas orações à mesa reconheçam o propósito da cruz, o amor de Deus e sua presença redentora conosco quando nos assentamos para comer. Aprendendo a orar à mesa. Quando eu era criança, nossa mesa familiar era posta para 4 e muitas vezes para mais pessoas. Papai sentava-se à cabeceira e mamãe à sua direita. Meu irmão mais velho e eu costumávamos nos sentar à esquerda de papai, mas às vezes eu trocava de lugar e me sentava ao lado de mamãe. De um lado da mesa eu contemplava a vista da janela e do outro me enxergava no espelho que ficava na parede de nossa copa. 2 cadeiras extras sempre ficavam ali e era fácil colocar mais 2 pratos. As pessoas nos visitavam com frequência e, se estivéssemos comendo, sempre as convidávamos a se unir a nós. Antes das refeições, papai anunciava: "Vamos orar". Ele não cresceu na igreja, então não seguia o que consideraríamos uma prática tradicional de agradecer pela refeição. Ele não orava enquanto todos ouvíamos. Em vez disso, todos faziam a própria oração ao mesmo tempo. E como eu sabia que a presença de Deus estava à nossa mesa, sentia muito temor e respeito pelo Senhor para chegar à mesa com o coração rebelde e orar. Sentar à mesa era algo que me ajudava a me certificar de que meu coração estava em paz com Deus. Foi à mesa que eu aprendi a orar em voz alta. Todas as pessoas da família oravam alto ao mesmo tempo. Era um coro de orações proferidas juntas. Era uma forma incomum de orar à mesa e até hoje nunca vi ninguém mais orando desse jeito antes de comer. Nossas orações não eram decoradas nem iguais a cada refeição. Papai gostava de se certificar de que conseguia ouvir todas as nossas orações no fundo da que ele fazia. Às vezes ele pedia a minha mãe, a Noel ou a mim para fazer a oração e todos esperavam em silêncio até o fim. À mesa de minha família, meu irmão e eu aprendemos a orar por causa da expressão do coração agradecido de nossos pais. Aprendemos a teologia básica do amor e da graça de Deus por meio das orações de nossos pais enquanto estávamos assentados à mesa. Nossas orações antes de comer sempre incluíam gratidão pela bondade de Deus, por sua salvação, pela orientação e direcionamento para a nossa vida. O altar da família. Acredito que a mesa tenha potencial para se transformar no altar da família.
É claro que não se trata de um lugar exclusivo, porque Deus deseja se encontrar conosco onde estamos, no momento em que clamamos a Ele. Mas creio que existe uma presença sobrenatural em ação quando nos reunimos à mesa. Além de nosso corpo ser alimentado e nossas emoções curadas, nossa alma também é nutrida à mesa. O pão da presença se encontra conosco ali. Tudo o que precisamos fazer é preparar a comida. A oração era muito importante para mamãe e papai. Meu pai era muito agradecido pela salvação e pela paz recém-encontrada em sua vida. Orávamos 3 vezes ao dia durante as refeições e todas as noites antes de dormir. Nós 4 terminávamos o dia indo para a sala orar. Papai se ajoelhava próximo à sua poltrona, mamãe perto de outra cadeira, meu irmão e eu junto ao sofá. Esse momento de oração era diferente de nossas preces à mesa. Nele não conseguíamos ouvir uns aos outros. As orações eram mais particulares. Era nosso período de conversa com Deus e pedir perdão por qualquer coisa que houvéssemos feito de errado. Ninguém mais precisava saber. Mesmo quando eu me esforçava para escutar, não conseguia entender o que mamãe, papai ou Noel falavam com Deus. Quando nossa família tinha momentos de oração na sala, eu me distraía na maior parte do tempo. Não estou dizendo que eu nunca orava durante o altar da família, como meus pais chamavam, mas na maior parte do tempo eu não conseguia me concentrar em minhas orações. É claro que nem mamãe nem papai sabiam disso, pois estavam ocupados orando do outro lado da sala. Minha distração durante aqueles momentos de oração não acontecia por rebelião ou resistência. Eu apenas ficava fascinada com as cores na trama do tecido do sofá. Enquanto deveria estar orando em silêncio, eu ficava contando e criando fileiras e padrões de cores que não eram vistos à distância. Com a cabeça entre as mãos e os olhos a poucos centímetros do estofado, eu contemplava coisas que não pareciam existir de outra perspectiva. A trama do tecido parecia um caleidoscópio. Eu fitava meu próprio mundo de cores, formas e texturas completamente alheios ao que deveria estar fazendo, orando. Depois de uns 15 minutos, um período bem longo para uma criança, eu ouvia mamãe e papai se levantando. Quando sua voz baixinha silenciava, eu sabia que podia me levantar. Nós nos beijávamos e nos abraçávamos e partíamos para a cama. Sabemos que a oração é eficaz e poderosa a qualquer momento e em qualquer lugar que oramos. Tiago 5,16. Contudo, em minha experiência, nossa mesa era bem mais o altar da família do que o sofá. À mesa eu não podia me esconder, precisava ser respeitosa e minha participação era necessária. Anos depois, quando eu era uma adolescente que queria seguir o próprio caminho e fazer as coisas a meu modo, era mais fácil fingir estar orando enquanto me ajoelhava em silêncio junto ao sofá do que fingir uma oração em voz alta à mesa. A presença do Senhor ao redor da mesa, o pão da presença, enternecia meu coração e me levava ao arrependimento. Minha independência e rebelião inicial não duravam muito. Após um tempo, passei a amar a oração tanto à mesa quanto ao sofá. Eu gostava de orar enquanto dirigia de olhos abertos e à beira da cama. Orar à mesa assumiu um novo significado, aceitando o convite de Jesus a todos nós em Apocalipse 3:20. Ele batia, eu abria a porta e ele entrava para cear comigo. Suas orações à mesa. Qualquer que seja a forma escolhida por sua família para orar à mesa,
você deve escolher as próprias palavras. Lembre-se, as orações à mesa não precisam ser chiques, elaboradas ou ditas usando o português da Bíblia João Ferreira de Almeida, a menos que essa seja a sua forma de falar. As palavras devem ser apropriadas para as pessoas e as idades que compõem a mesa. Por exemplo, se você tem filhos pequenos e usar o termo redentor, pode ser necessário explicar o que essa palavra significa. As conversas à mesa sempre consistem num diálogo, não num sermão. Use termos simples, reforçando a todo tempo a esperança da salvação e o amor de Deus na vida de sua família. Quando eu oro ao redor da mesa com minha família, costumo falar mais ou menos assim: Senhor Jesus, ao nos reunirmos em volta da mesa, queremos agradecer-te por tua presença em nossa vida. Que nunca nos esqueçamos de que tu és o Redentor e, a despeito do que aconteceu hoje, não há pecado que não possa ser perdoado. Por causa de teu amor por nós, entregamos tudo a ti. Somos gratos pelo alimento e por todas as tuas provisões. Muito obrigada. Nós te amamos. Em teu nome oramos. Amém. Todos que conhecem meu esposo Léo sabem que as orações dele à mesa costumam ser mais breves do que as minhas. Orações curtas também são eficazes. As orações à mesa podem ser mais significativas se incluírem uma mensagem redentora, ou seja, com conteúdos que lembrem um aspecto da graça, da esperança de salvação, do perdão e do amor de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus disse que em todas as refeições devemos intencionalmente nos lembrar do propósito de seu corpo partido e de seu sangue derramado para nossa salvação. Eu a incentivo a analisar com cuidado como você ora à mesa e a ser mais intencional na inclusão de esperança para a sua família. Nas orações à mesa, você pode incluir o amor de Deus e sua disposição para perdoar. Por exemplo, se você tem filhos pequenos ao redor da mesa, pode fazer uma prece simples como esta: Querido Jesus, obrigada por amares nossa família e por este tempo que temos junto. Ajuda-nos a sentir que Tu estás bem pertinho de nós. Obrigada porque se qualquer um de nós tiver feito algo de errado, Tu nos perdoas se pedirmos. Ajuda-nos a sempre Te agradar. Obrigada pela comida e conserva nossa saúde. Em nome de Jesus. Amém. Quando um adulto não cristão estiver à mesa, você pode orar assim: Deus Pai, nós Te agradecemos por Teu Filho Jesus Cristo em nossa vida. Agradecemos pelo Espírito Santo que nos guia a dar honra a Ti. Jesus, peço-Te que todos sintamos Tua presença à mesa enquanto compartilhamos este momento com nossos amigos. Que Tua alegria esteja entre nós. Obrigada pelo poder do Teu amor e ajuda-nos a refletir Teu amor aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Excelentes conversas à mesa. Aumente o vocabulário. Defina uma palavra à mesa e converse sobre a definição. Veja alguns exemplos de palavras que você pode incluir na lista: redenção, amor, compromisso, transformação. Cada membro da família pode se revezar criando frases com a palavra. Faça algo divertido ou ensine valores por meio das frases criadas. Quando houver parentes participando da refeição, você pode fazer uma oração semelhante a essa: Senhor Jesus, somos muito agradecidos por nossa família. Estende Tua bênção a cada pessoa ao redor desta mesa. Ajuda-nos a sempre sentir Tua paz, Teu amor e Tua alegria uns com os outros.
Obrigada porque todos podemos nos aproximar de Ti com qualquer necessidade. Tu redimes nossas falhas. Toda a nossa família busca Tua justiça em nossa vida. Comprometemo-nos a apoiar e incentivar uns aos outros. Abençoa o alimento e agradecemos por quem preparou a refeição. Em nome de Jesus. Amém. Essas ideias simples de oração servem para estimular seu pensamento sobre o conteúdo de suas orações à mesa. Em vez de repetir a mesma coisa toda vez que orar, escolha fazer uma prece de coração, para que todos ao redor da mesa compreendam aquilo que você diz. A mesa é o lugar onde alimentamos o corpo, saramos emoções e nutrimos a alma. Você se sente afastado de Deus? Deseja experimentar mais do poder sobrenatural do Senhor em sua vida e na vida de seus familiares? Então venha para a mesa. Quando reunimos nossa família em torno da mesa e a transformamos num altar, tenho a convicção de que a presença redentora de Jesus nos encontra ali de maneira poderosa e sobrenatural.